Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala sobre menopausa, como enfrentar esse momento, quais podem ser as estratégias para lidar com a menopausa. Nós também falaremos sobre câncer coloretal e sobre os cuidados com a pele nas épocas mais frias e secas do ano. Aproveite a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nós estamos em todas as redes sociais e é muito fácil se conectar conosco lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial, o nosso canal no YouTube é Hit TV ao vivo e para assistir a programação ao vivo em tempo real é pelo site www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais, te espero lá no Instagram, @DeniseLuque e no facebook.com/DeniseLuque. Começa o programa de hoje falando sobre menopausa. Nossa convidada, quem esclarece tudo para nós, é a doutora Raquel Menezes, médica endocrinologista. Doutora, obrigada por ter vindo, sempre bom te receber aqui. Eu que agradeço, e ainda mais com um tema que é de extrema importância, que as mulheres têm que se conscientizar. E você, homem que está aí em casa nos assistindo, não mude de canal, porque vocês também têm que se conscientizar para a gente identificar quais são os sintomas, né, o que está acontecendo no nosso metabolismo e o que a gente pode fazer para amenizar todos esses sintomas e ter clareza, né, de falar assim, olha, realmente é isso que está acontecendo, eu vou procurar ajuda e vou procurar um tratamento. Porque é muito tempo, hoje, com uma expectativa de vida aumentando, a vida da mulher, ela passa a ser quase a metade ou mais da metade, muitas vezes, né? Pode acontecer na menopausa, né? Então, é muito tempo de vida na menopausa. A gente entende e lê sobre os desconfortos e a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Eu gostei do alerta para os homens ficarem ligados, porque um casal de mesma idade ou idade que é pertinho, assim, a mulher já tem muitos sintomas de uma queda hormonal muito grande e o homem ainda não está nessa fase ainda, né? A queda hormonal do homem, ela é mais lenta e aí os sintomas não ficam tão evidentes quanto da mulher. Por isso que é importante esse momento, então, do marido, né? Conseguir identificar e, por que não, estar junto nessa consulta médica, que eu acho que pode ser interessante, né, doutora? E teve um caso, sabia? Que foi muito legal, achei muito bonitinho. Ele levou, olha para vocês prestarem atenção, né? Que não é só fogachos que a gente sente, né? Que falou em menopausa, mas hoje uma paciente minha falou isso. Quando eu entrei na menopausa, eu não sentia aqueles negócios de calores, fogacho, eu passei bem, né? Mas por que a gente associa? A gente associa a menopausa somente com calores, e não é isso, né? E ele levou ela em consulta, ele marcou a consulta para ela, porque ele percebeu que ela estava estranha, né? Ele falou assim, ela não é desse jeito, a questão do humor dela alterou. O que chamou a atenção foi porque ele pegava ela chorando, né? E ela comentou comigo, aí ele na consulta, e ela comentou assim que teve já vezes, né, que ela chegou nele e falou assim, olha, ela se sentindo, né, ela falou assim, eu sei que eu não era assim, ela falou, mas eu estava irritada, eu sabia que não era meu normal, mas ela falou assim, eu estava distribuindo patadas, né? E aí ela já chegou a falar para ele assim, olha, se você não, eu super entendo, se você não estiver aguentando, você pode separar. Ela chegou a falar nesse ponto, assim, né? E ele comentou comigo, ele falou assim, Raquel, isso não é normal. Então, por isso que eu quis, ajudar, né? Ela é uma pessoa que, ele falou assim, tentar entender porque ela também está sofrendo. Então, não são somente os sintomas de fogacho. É a parte nossa mental também que altera a questão do humor, né? Esses são os sintomas que a gente está falando, sintomas físicos, né? Que a mulher pode perceber. Questão também da mente, a mulher fala assim, nossa, eu estou muito esquecida. Elas usam assim, pensamento em névoa, né? Porque ela falou assim que ela falou assim, ela está fazendo um negócio, o que eu estava fazendo mesmo, né? E isso daí também acaba afetando na questão profissional, porque a mulher, ela está na carreira dela ali, né? Trabalhando, e mesmo assim está tendo essa parte de esquecimento e naquele estresse do trabalho, de ter que mostrar ali o serviço, ainda tem essa parte que, né, já basta o estresse do trabalho, o cansaço, e ainda entra essa parte hormonal que acaba dando aquela freada na mulher, né? E ela tem que se ligar nisso para ela fazer a reposição e ficar bem, né? Porque ajustando os hormônios, vida normal, tá?
Legal. Então, a primeira coisa para a gente lembrar aqui é que menopausa tem a ver com a pausa da menstruação, a interrupção. Não acontece mais a menstruação por um ano, aí diz que entrou na menopausa, é isso, né? Mas a gente também, hoje, a gente olha também para aquela mulher, porque a menopausa, ela não é um aniversário, né? Hoje, exatamente hoje que eu entrei na menopausa. Legal, não. legal. Tem antes os sintomas. Uma média do climatério, mulher... que também tem outro nome, é o climatério. Exato. Tá. E ele pode se alongar, né? Isso, que nem você comentou. A menopausa é um ano sem menstruar, né? Aí a gente deu o aniversário dela. Pô, agora é a menopausa. Tá. Só que esse período é o climatério que você comentou. Que a mulher, ela menstrua, aí ela passa uns 2 meses sem menstruar, depois ela volta, né? Aí tem umas que falam assim, nossa, eu já achei que eu nem fosse menstruar mais. Aí aparece. Tá. É o climatério. Uma média da mulher, né, para ela entrar na menopausa, uma data que a gente fala, aproximadamente 48, 50 anos. Só que pode, sim, acontecer antes, que é a menopausa precoce, tá? E aí, mas assim, antes de realmente entrar na menopausa, que é o climatério, a mulher ela já vai tendo esses sintomas, né? E aí, não é, a gente olha exame de sangue e a gente olha a queixa da paciente. Né? Isso é muito legal, porque muito antes até de começar a ter essas falhas, e muitas mulheres já com a menstruação irregular, por exemplo, Sim. então já perdem um pouco esse norte, ou porque não fazem uso de medicações para não menstruar, né? Então Exato. perdem um pouco esse norte. E a gente até conversou no nosso último bate-papo, o que gira em torno dos 40 anos, os 37, 42, 43, esse cansaço, essa prostração, pode já ser uma queda hormonal, que aí não vai ser a menopausa, mas que a gente tem que tratar igualmente? Sim. É que aí a gente, é que nem eu falei, né? A gente olha o exame e olha a clínica, queixa né? da paciente. Se a gente vê que ela já tem uma deficiência hormonal, que já tem uma disposição para a gente entrar com um tratamento, né? E aí, quando no começo aqui que a gente começou a falar, eu falei dos sintomas que a mulher ela pode ter, os sintomas físicos, né? Humor, quer dizer, que ela pode perceber o humor, a questão da memória. Só que o que ela não percebe, isso também que a gente tem que tratar, né? O que ela não vem a perceber dos sintomas, que é o quê? A parte óssea, que a gente tem que prestar atenção, porque diminuindo os nossos hormônios vai afetar a parte nossa muscular. Aí a mulher fala assim, poxa, eu percebo que o meu metabolismo está mais lento, né? Claro que também assim, a gente não vai falar, poxa, entrei na menopausa, ganhei 10 quilos. Não, mas assim, a gente percebe sim que a diminuição hormonal, ela vai também interferir na questão do peso, na questão de massa magra, na questão de massa, na questão da gordura, né? Da gordura corporal. E aí, ósseo, cardiovascular. Né? Isso daí, as mulheres elas podem vir a ter maior propensão de vir a ter infarto por deficiência hormonal. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção. Então, se você não tem os sintomas, né? Tipo, não sinto calores nem nada, mas você tem que prestar atenção. Será que você não tem também prestar atenção? Porque tem as outras partes que a gente não percebe e está afetando, né? Agora, quem já tem um acompanhamento com endócrino já está por dentro de tudo isso, né? Sim. Porque vocês pedem exames regularmente. Então, quem trata uma obesidade, uma síndrome metabólica, mesmo um diabetes ou um cenário de pré-diabetes, disfunções da tireoide, já são pessoas que são amigos do endócrino. Exato. Né? Então, você já está ali, você já está sendo avaliada. Mas eu acho curioso que, mesmo como a gente se acostuma com algumas situações ruins, né? Alguns sintomas ruins. Mas a perda de memória, por exemplo. Tô esquecida, né? Mas não levou para consulta. E aí você precisa dessa abordagem ativa do médico. E vocês têm feito isso muito, né? Perguntar se a gente tem essa falha e essa questão aí da memória. E muita gente tem. O que dá para fazer? É só uma questão hormonal? De repente é um desajuste, pode estar relacionado com outros parâmetros ali, sim, que não só... Porque quando a gente fala de menopausa, a gente só pensa em hormônio, né? Na realidade, assim, a gente tem que fazer, sim, a reposição hormonal, mas tem os minerais e as vitaminas que eles também vêm o quê? Potencializar o resultado, né, da ação dos hormônios. Então, uma paciente que ela chega com uma deficiência, com queixa de memória, o que a gente vai olhar? Poxa, será que não é uma B12 dela que está alterada? Será que não é uma vitamina D, né?
Então, tudo isso daí vem intensificar os sintomas que ela está sentindo. E aí, fazer a reposição não somente dos hormônios, que hormônios, eu brinco, né? Quando o hormônio ele é o CEO ali, o presidente da empresa, mas os minerais e as vitaminas são os colaboradores que estão ali, todo mundo contribuindo para o bom funcionamento dessa empresa, né? Então, assim, a gente tem sim que pensar na parte nossa de vitaminas também. Porque muitas das vezes a gente tem aquelas pacientes que elas não podem fazer a reposição hormonal, né? Que ela teve um histórico de câncer. Isso daí a gente sempre faz acompanhado com o médico dela, né? Se ela já teve um histórico de câncer, câncer de mama, câncer de endométrio. E aí a gente vai avaliar, aí nessas pacientes, nesses casos, a gente não faz a reposição hormonal, né? Porque pode ser hormônio dependente. Mas e aí? Aí eu vou falar para essa mulher, não vou fazer nada para você, né? Vou falar assim, simplesmente sobrevive? Não, ela tem que viver. E viver é a gente escolher a melhor maneira para fazer a reposição para ela, já que não pode reposição hormonal, mas entrar com outros nutracêuticos, nutrientes, vitaminas para potencializar, né? E hoje em dia, o que a mulher também queixa, ela tem secura vaginal, né? Além de tudo, a queda da libido, ressecamento vaginal. E aí ela fala assim, poxa, então ela acaba sendo ruim também porque ela não quer mais ter um relacionamento com o parceiro por conta desses sintomas. E se a mulher ela não pode fazer reposição hormonal, hoje em dia a gente também tem outros, né? Tem lasers para auxiliar nessa lubrificação. Então, tudo isso daí é importante, é qualidade de vida. E a gente sabe que nós estamos ali com uma menopausa em torno de 50, né? Vamos colocar aí 50 anos. Poxa, e olha quanto tempo que a gente ainda tem para viver com qualidade. Precisa ser com qualidade, né? Então, avaliar todas essas queixas, conforme a doutora falou aqui. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela, saber o que chega para nós através do WhatsApp? Pergunta da Adriana de Betim, Minas Gerais. Para quem não toma hormônio, os calores não passam nunca, doutora? Obrigada, Adriana, pela sua pergunta. Poxa, Adriana. Então, assim, você vê, né? O que está chamando a sua atenção são os calores. Mas você tem que prestar atenção nas outras causas que está ali acontecendo, né? Que nem eu falei, da parte óssea, na parte muscular, na parte de bem-estar. Então, você não colocou assim se você não pode tomar porque, né, por nenhuma contraindicação médica ou se você realmente não foi atrás para fazer a reposição. Mas se você puder fazer a reposição, é interessante sim. Você vai falar, não, Raquel, eu não fiz até agora porque eu não posso, mas tenta fazer outras reposições, né, que nem eu acabei de falar aqui, de minerais, vitaminas, nutracêuticos, para tentar diminuir essa quantidade sua de calores. Que, assim, passa, né? Só que aí depende de metabolismo, porque tem mulher que nem tem calorão, né? A grande maioria tem essa queixa, mas tem mulheres que falam. Hoje mesmo eu atendi uma que ela falou assim, não tive nada disso, né? Então, assim, depende muito do metabolismo mesmo, mas, sim, uma hora vai passar, né? E tem algum motivo? Por que algumas mulheres vão sentir todos os sintomas? E por que outras simplesmente às vezes não buscam porque não precisaram, aquilo não mexeu, ou não mexeu nessa parte, né? Às vezes está com insônia, Exato. Mexeu no humor, mas pensando principalmente nessa queixa, né? Dos calores aí, né? Dos fogachos. Sim. Tem alguma explicação por quê? Então, pensar, mulheres obesas estão mais suscetíveis a terem esse calorão ou não tem exatamente a ver? Não tem. O que faz é a queda do estrogênio, né? O nosso hormônio que ele acaba diminuindo e também um ponto importante que você citou, que eu não tinha falado, a questão do sono. Tá? A mulher também, ela percebe alteração do sono, questão de queda de cabelo, tá? Pele, a mulher, ela fala, aí, o que algumas sentem? Algumas falam assim, eu tenho a pele percebi uma pele ressecada. Tem outra que elas usam essa expressão, a minha pele caiu, pele gelatinosa, porque ela percebeu o estrogênio, ele dá essa sustentabilidade pra gente também, né, na questão da pele. Então, não significa que você vai ter, graças a Deus, né? Tomara que você não tenha ali todos os sintomas, mas varia muito, né? De sensibilidade do corpo. E se a gente tivesse que escolher um melhor momento para começar a fazer, para quem pode, tá? A reposição ou qualquer outro tipo de tratamento, ainda que seja não hormonal. Hoje a gente tem os fitoterápicos, Exato. Né? Então, sempre tem uma maneira da gente tentar amenizar a situação que não está boa com os sintomas da menopausa. Se você pudesse dizer pra gente um melhor momento,
já no climatério, quando começou ao início da menopausa, então vou imaginar, no aniversário ali, né? Fazendo esse diagnóstico aí depois de 12 meses sem menstruação. Ou para quem já está sofrendo 5, 10 anos, tem problema começar a fazer? Olha, a gente sempre tem que olhar, a gente sempre fala de janela de oportunidade, né? Mas essa janela de oportunidade, o que a gente fala, né? Num período ali de 10 anos, que a mulher, ela pode fazer, só que tudo isso daí depende do histórico da paciente, depende dos exames dela, né? Então, assim, é todo um contexto que você, junto com o seu médico, vai avaliar. Cada caso é um caso, especificamente com seus exames. Mas, assim, o que é o melhor? Eu nunca vou indicar para a paciente, ela entrei na menopausa, olha, eu confirmei, deu 12 meses, vamos começar agora? Não, eu sempre falo para ela antes, né? Melhor. Antes, melhor, porque a gente vai pegar ela não vai ter toda essa alteração nela, não só pelos sintomas físicos, né, que a gente estava falando, mas para a gente pensar na parte cardíaca, na parte óssea, massa óssea. Por isso que a mulher, a gente pede para ela exames de densitometria óssea para ver osteopenia, osteoporose, por conta do estrogênio baixo, por conta dos hormônios, testosterona também, que a gente perde massa muscular e massa óssea, né? Então, isso é importante para avaliar, para você não ficar, falar, poxa, entrei na menopausa, estou me sentindo flácida, estou me sentindo acima do peso, a pele alterou, o cabelo. Então, para a gente não ter, né, todos esses sintomas e ainda as reclamações que você vai ter da parte estética que vai incomodar, então, para a gente fazer já a reposição, tudo bonitinho. E você indicaria fazer aquele exame para saber como é que estão os nossos ossos, a densitometria óssea? A partir de que idade, então? Se a gente deve já começar a fazer tudo mais cedo do que o sintoma aparece? Porque já dá para antecipar, a gente já sabe. Toda mulher que viver o bastante vai entrar na menopausa. Sim. Né? A gente já sabe que isso vai acontecer. Exato. Então, dá para se preparar para esse momento, inclusive psicologicamente, porque é uma questão também, né, que precisa ser abordada pelos médicos também. O que você diria para a gente? Eu sempre peço, quando a paciente vai, né, falei, são sintomas que a paciente vem relatando, né? Chegou uma paciente, 48 anos. Olha, menstruei hoje, fiquei um mês passado, fico 2 meses sem. Mesmo essa paciente, por mais que ela tenha essas queixas, né, que são importantes sim, mas eu peço exames, tanto os exames de sangue para acompanhar, quanto os exames de imagem, tá? Porque é importante, sim, a gente ter esse acompanhamento, ter o histórico tudo muito bonitinho, desde quando você iniciou a reposição hormonal e até no acompanhamento que a gente vai fazer desses exames, tá? Então, assim, sempre eu solicito exames de imagem, exames de sangue e a conversa com a paciente para entender o que está mais afetando ela, né? Que nem essa paciente de hoje, ela falou assim que questão de calores, ela não teve, né? Mas já em questão do sono, afetou. Né? A parte nossa hormonal, a gente tem que fazer a reposição de todos os hormônios. Estrogênio, progesterona, testosterona para nós mulheres, né? Quando a gente fala testosterona, a gente só pensa assim, é um hormônio masculino, é o homem que tem que fazer a reposição, só homem que faz a reposição de testo. Eles têm uma maior quantidade do que a gente, mas nós também temos que fazer a reposição de testosterona. Né? As mulheres costumam se assustar quando você fala da reposição de testosterona? Hoje em dia, a mulherada já está mais aceitando mais, sabendo que ela tem reposição de fazer a reposição também. Mas no começo, quando a gente falava assim, mas testosterona não é para homem? Sempre fica essa dúvida. Ou, de repente, a gente conhece algumas pessoas que às vezes exageram um pouquinho, né? Aí engrossa a voz. Mas não é desse jeito, não é sobre isso que a gente está falando aqui. Né? Nós estamos falando de uma reposição de hormônio, né? Dentro ali do que o nosso corpo precisa, sem ser doses acima, suprafisiológicas que o nosso corpo produz. Então, é sempre... E o profissional, né? Que às vezes a pessoa pergunta assim, todo profissional médico é qualificado, sim, para diagnosticar, né? Para ver que a mulher está entrando nessa menopausa, até mesmo para aconselhar, né? Eu falo para falar para a paciente, olha, esses sintomas seus já está entrando na menopausa, seria interessante a gente fazer os exames e já começar a iniciar o tratamento e não para a paciente, depois que realmente entrar na menopausa, tratar. É uma questão, acho importante a gente falar, que acontece uma mudança no corpo da mulher.
ao entrar na menopausa, que então há um acúmulo maior de gordura abdominal, então a circunferência abdominal aumenta. E aí a queixa é que as mulheres vão perdendo o corpo feminino, vão ficando com o corpo mais masculino, porque perde a cintura. Essa é uma queixa que chateia as mulheres, porque perder 3 quilinhos, todo mundo sempre quer, toda mulher sempre precisa, sempre quer. E aí quando, às vezes o peso na balança nem mudou, mas A estrutura do corpo estrutura já mudou, perdeu cintura, poxa vida, aparenta estar muito mais acima do peso. Então, não favorece a gente essa mudança. Essa reposição ou essas estratégias podem ajudar? Sim. A dissolver ou não, de algum jeito, não acumular tanto, porque parece um imã, né? Sim. A gordura que antes distribuía no corpo feminino, que é conforme a gente pode imaginar uma silhueta feminina, né? Muda, né? Muda porque vai ficar aquele acúmulo, acaba ficando um acúmulo de gordura, né? Principalmente ali na região da cintura. E que nem eu falei, vai perdendo massa óssea e massa muscular. E aí a mulher, ela percebe, né? Ela fala assim, poxa, já tinha ali a parte do quadril, né? Que gostava. E vai perdendo massa muscular e o aumento da circunferência. Então, muda sim a estrutura corporal que a mulher tem, né? A quantidade, porque o estrogênio é isso que deixa a mulher, né? Com as curvas da mulher. E então, assim, ajudar a reposição hormonal vai auxiliar sim, mas a gente sempre pede para a paciente não deixar de fazer uma atividade física. Isso, homens e mulheres, porque a tendência nossa é perder massa muscular. Músculo é um órgão importante que nós precisamos para sustentar. Ontem mesmo eu atendi uma paciente e pelo exame de bioimpedância, que a gente verifica lá a massa muscular, né? Ela tinha uma deficiência, ela é uma paciente de 71 anos. Eu falei, o que chamou a minha atenção, eu falei assim, olha, que ela veio buscando emagrecimento, né? Eu falei assim, o que chama a atenção sua, no seu caso, eu falei assim, é a baixa quantidade de músculo que você tem. E é claro, né, que ela estava sem fazer atividade física nenhuma, não vou falar para ela assim, agora você vai correr uma maratona, não. Mas voltar a ter uma atividade física, sim, é importante. Fazer atividades que auxiliem no ganho de massa muscular, para a gente não perder, não digo nem ganhar, né, só para a gente manter e não perder essa massa muscular. Tá, legal. Então, fazer a lição de casa, pelo menos, para não perder a massa, né? Sobre os ossos, para quem já fez o exame e já apareceu ali, doutora, uma situação de pré-osteoporose. Sim. Dá para reverter essa situação? Então, quando a gente faz por isso que a gente também acompanha com o exame com a densitometria óssea, né? A gente percebe, sim, uma qualidade ali, uma melhora da paciente em 1 ano de tratamento, mas a gente associa também, né, que é cálcio, que a gente vai olhar a alimentação dessa paciente, vitamina D também, que é importante para auxiliar o resultado dela na parte óssea, que também é importante para a gente analisar, né? E por isso que eu falo para a paciente, não fica somente atrás dos sintomas de calores. Se você entra na menopausa, você tem que prestar atenção também na sua parte óssea. Né? E o risco cardiovascular que você falou aqui, não estou sentindo nada, mas tudo bem, tem que ir atrás, tem que ver, porque o hormônio protege a gente. Protege, né? E a questão nossa dos hormônios, o nosso corpo está trabalhando direitinho, né? Uma deficiência hormonal, pensa como se fosse o seu trabalho, né? Então, assim, você está ali trabalhando e tem uma pessoa que é do seu setor que não está. O que vai acontecer? Tipo, o restante que está trabalhando, ele vai ter que fazer aquele sacrifício maior por conta daquele que não está trabalhando, né? Tipo, tem que entregar ali um projeto. O cara está ali todo sossegado, mas o resto da equipe fala, a gente é consciente, vamos lá correr atrás. Tá todo mundo trabalhando e aquele lá não. É a mesma coisa um hormônio. Então, se tem um hormônio deficiente, ele vai deixar, os outros hormônios vão estar ali trabalhando bastante. E prestar atenção também na tireoide, né? Mulherada também na questão da menopausa, porque a deficiência de hormônio é aquela história, tá deficiente e o restante dos outros hormônios estão ali trabalhando. E a gente também olhar para o hormônio da tireoide, né? Isso daí também vem é uma causa que a gente também presta muita atenção na mulher que ela entra na menopausa. Muito legal. Vou deixar aqui os contatos da doutora. Lá no Instagram, @doutora Raquel Menezes, @DRA Raquel Menezes. E o telefone WhatsApp é 11 9 1453 4790. 11 9 1453 4790. Doutora, eu adoro te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Eu fico muito feliz pelo convite. É sempre um assunto importante, tanto para homem quanto para mulher, a reposição hormonal.
Obrigada, viu? Volte sempre. A gente vai para o intervalo. Próximo bloco, o tema é câncer coloretal e eu tô te esperando. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco. O tema é câncer coloretal. Eu estou esperando a sua participação através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Davi Liu. Ele é médico, oncologista e professor na Escola Paulista de Medicina. Doutor, que prazer te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Prazer é meu. É uma honra estar aqui hoje falando sobre um tema tão importante e tão necessário para a população ter conhecimento. Então, muito obrigado. E às vezes muito pouco falado, né? Começar te perguntando, bom, ninguém quer receber diagnóstico de câncer. Aí a gente já começa desse ponto. Acontece que não saber de um diagnóstico não é o que faz com que a doença não esteja lá. Então, que saibamos, então, num diagnóstico precoce. É verdade. Eu acho que quando a gente fala sobre alguma coisa que mexe com a gente, que afeta a nossa vida e que nos deixa desconfortáveis, né? A gente às vezes quer omitir a informação, mas nada melhor do que a verdade. Então, quando a gente vai falar sobre câncer de colo intestinal, câncer do intestino, é muito importante a gente saber o que está acontecendo, descobrir a verdade. E por conta disso, né, sabendo a verdade, a gente consegue agir em cima disso de forma bastante calma, pragmática e seguir um passo de cada vez. Que se for um câncer, que a gente consiga tratar, erradicar, curar. E se eventualmente não for curável, que a gente encontre os tratamentos para cronificar a doença, fazer com que a gente tenha o máximo de qualidade de vida. Que hoje é o grande objetivo das pessoas que sabidamente não vão ter cura de suas doenças, mas que de repente não vão morrer disso, né? Acho que é curioso, porque os tratamentos, eles te dão... hoje, cada vez mais fala-se de sobrevida. Tem os estudos, tem as pesquisas, mas termos e até colocações que estão saindo um pouco da mão do médico, porque quem pode prever, né? Quem sabe? E quando vem um diagnóstico de câncer, isso vem com um peso muito grande. Ah, mas não vai ter cura, doutor? Então, para mudar essa chavinha, né, de repente conhecer os grupos, as pessoas que já fazem os tratamentos do câncer como doença crônica. Fala um pouquinho sobre, primeiro, do momento do diagnóstico, porque também o médico oncologista é um que a gente nunca quer visitar, né? Mas na necessidade, vamos dar as mãos e vamos passar por esse momento juntos. E é o que vocês fazem, né? Eu acho que quando a gente está fragilizado, quando a gente está diante de algo que ameaça a nossa saúde, muita coisa acontece, muita coisa passa pela nossa cabeça. E a primeira coisa é entender que o médico é uma alma que cuida de outra alma. E nesse contexto, a gente vai encontrar juntos caminhos, soluções, mas mais do que isso, tirar o véu negro do tabu, tirar aquela escuridão, tirar aquela sombra e trazer a luz da verdade nas nossas palavras, no nosso tratamento, nas nossas escolhas. E quando a gente vai falar sobre câncer, e muitas vezes quando o câncer não é curável, a gente acha que aquilo vai ser a causa da nossa morte, que aquilo vai ser a causa do nosso sofrimento. E não é verdade. Quando a gente sabe da doença e quando a gente usa as ferramentas corretas e apropriadas, a gente consegue cronificar essa doença. Pressão alta não tem cura, mas ninguém sofre tanto por ter um diagnóstico de pressão alta, não é verdade? Então, hoje existem tratamentos até em comprimidos que a gente toma em casa para tratamento do câncer do intestino. E isso é o que a gente tem de mais novo. Então, aqui quando a gente fala câncer coloretal, a gente está falando de uma região que vai contemplar intestino, reto, o que mais? Exato. A gente está falando dos tumores que se originam no trato gastrointestinal e, fundamentalmente, os mais prevalentes são do intestino grosso. Tá. A gente está falando do cólon esquerdo e do cólon direito, principalmente, além, claro, do sigmoide e do reto. Perfeito. Como fazer diagnóstico? É uma doença que apresenta sintomas antes de chegar no diagnóstico de câncer, que é o tumor maligno.
primeiro houve ali uma suspeita. Como é que bateu o martelo para dizer que é maligno? Há possibilidade de ser benigno e aí de tratar de outro jeito? A gente sabe que a maioria dos tumores são doenças silenciosas. Então, quando elas começam a se desenvolver, elas começam de uma forma bastante silenciosa, bastante sorrateira, na realidade. Então, para aquelas doenças que são mais prevalentes, que acontecem mais na população, existem ferramentas de rastreio, screening, que sejam ferramentas que, antes de você ter sintomas, que você já consiga encontrar. E hoje faz parte do screening, o screening de câncer coloretal. A gente faz isso através da pesquisa de sangue oculto nas fezes e faz isso através da colonoscopia periódica. A gente sabe que a colonoscopia hoje, em algumas sociedades, isso vem mudando. A partir dos 45 anos já é favorável a fazer. Outras sociedades recomendam 50 anos. Mas se você está nessa faixa etária, acaba sendo importante você fazer esse screening, ou essa colonoscopia, ou essa pesquisa de sangue oculto nas fezes. Tem se tornado cada vez mais comum doenças crônicas do intestino, ainda que não tumorais ou oncológicas, né, de câncer, mas pela nossa alimentação, nossa rotina diferente, o próprio alimento que mudou, né, os alimentos mudaram. E a gente acompanha algumas pessoas até jovens que precisaram fazer aquela bolsinha. Então, são pacientes ostomizados, pessoas ostomizadas, né? E isso gera, então, ao mesmo tempo que essas pessoas estão nas redes sociais mostrando que existe vida dessa forma, né? Que dá para ter uma qualidade de vida boa, existe muito medo, quando se tem o diagnóstico de uma doença no intestino, de precisar fazer esse tipo de... não vou saber o nome disso exato, mas desse tipo de cirurgia, né? Então, existe ali uma exposição. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se faz parte do pensamento, do tratamento, se depende da região que isso vai... Tem ileostomia, tem uma série de nomes, né? É verdade, eu acho que quebrar um pouco esse tabu é importante e é importante que as pessoas que estejam nos assistindo saibam que nem todo câncer de intestino, inclusive a grande maioria, não envolve a colostomia, o desvio de trânsito intestinal. E aqueles que necessitam desse desvio de trânsito intestinal, a gente faz esse procedimento, o cirurgião opera e faz esse desvio para comodidade e faz parte para a qualidade de vida do paciente. Às vezes, cirurgias de emergência, cirurgias de urgência, em que não deu tempo de fazer o preparo, o paciente descobriu quando o sintoma já se manifestou, seja por uma obstrução intestinal, seja por algum outro quadro, ou doenças muito avançadas, pode ser feito, sim, o desvio de trânsito como uma ferramenta mesmo de tratamento. Então, desviar o olhar, não da questão do uso da colostomia, Perfeito. mas de entender que aquilo é uma ferramenta que vai te ajudar na sua saúde. Que em alguns casos pode ser temporária, né? Como você falou, que não dá para fazer o preparo, enfim. Legal. Dá para falar de incidência, prevalência? Quem é o público-alvo aqui quando a gente fala de um câncer coloretal? Você falou do exame, né? Da colonoscopia. Um exame cujo preparo é chato, mas é só o preparo mesmo, né? Porque a pessoa dorme para fazer esse exame, né? Às vezes faz até junto com a endoscopia, já faz os dois procedimentos ali juntos. Queria entender um pouquinho sobre esse passo. Perfeito. Em termos de epidemiologia, a gente sabe hoje que o câncer do trato gastrointestinal, e a gente inclui todo o trajeto do trato gastrointestinal, é um dos mais prevalentes na população. E hoje as sociedades já recomendam, por conta desse rastreio, dessa prevalência, da gente fazer a colonoscopia, uma colonoscopia a cada 10 anos, se estiver tudo normal, ou repetir depois de 3 anos, se tiver algum pólipo, alguma outra lesão que chame a atenção. Então, não é tão ruim, né? Não é tanto assim. E na prática, né, quando a gente vai avaliar esses pacientes que fazem colonoscopia, que passam por esse procedimento, né, existem várias formas de fazer esse preparo. Existe o preparo domiciliar, existe o preparo hospitalar. Então, são formas e ferramentas para a gente poder tornar essa experiência mais confortável, né, minimamente confortável ou maximamente confortável, para uma coisa que realmente não é a melhor coisa do mundo fazer uma colonoscopia, né? E na prática, quando a gente vai refletir sobre a mortalidade, a incidência, a gente tem visto que, de fato, a incidência tem aumentado por conta de 3 fatores.
O primeiro fator é um fator genético, que a gente tem tendo mais descobertas. Hoje nós temos testes genéticos que conseguem descobrir esse fator hereditário. Nós temos um estilo de vida pior, nossas decisões, nossas escolhas são piores. E hoje nós temos o fator ambiental, esses 3 fatores. E o fator ambiental independe das nossas escolhas. Nós estamos num ambiente que muitas vezes tem, eventualmente, acesso muito facilitado a alimentos industrializados, um ambiente poluído, um ambiente tóxico. Então, tudo isso contribui para o aumento da incidência do câncer coloretal. Tratamento costuma contemplar sempre cirurgia? Então, pensar no intestino, né? É extenso, então, se precisar tirar ali uma parte, a gente tem, né? Dá para viver sem uma parte do intestino. Costuma contemplar quimioterapia? São questões, né? E quando é que você consegue ter esse caminho traçado? Em que momento que o paciente já sabe por tudo aquilo que ele vai passar? Perfeito, Denise. O tratamento do câncer é sempre multidisciplinar. Não vai ter um especialista que vai falar que ele vai sozinho curar o câncer. Então, esse tratamento envolve uma série de etapas e uma série de médicos, inclusive. Nós temos o cirurgião, nós temos o oncologista, pode envolver o radio-oncologista ou o radioterapeuta, fora toda a equipe multiprofissional em torno daquele paciente. E na maioria das vezes, quando a gente faz o diagnóstico de um tumor, de uma malignidade, eu gosto de comparar como se a gente tivesse descoberto um cupinzeiro no nosso quintal, nossa casa é de madeira. A maioria das vezes, para a gente erradicar o cupinzeiro, a gente envolve a cirurgia, né? Tirar esse cupinzeiro. Quando a gente faz a colonoscopia, é possível a gente tirar pólipos. Esses pólipos, quando tirados, pólipos displásicos, pólipos que já são pré-malignos, muitas vezes isso já resolve o problema. Então, é muito mais simples. Claro, quando o tumor começa a infiltrar, invadir, existem procedimentos de raspagem, existem procedimentos de secção, retirada de um segmento do intestino, e muitas vezes isso já é suficiente em estágios mais iniciais. Mas em estágios mais avançados, a gente precisa de tratamentos adjuvantes e, eventualmente, neoadjuvantes, ou seja, que vem antes da cirurgia ou que vem depois da cirurgia, para a gente garantir a erradicação desse cupinzeiro, fazer com que esse cupim não volte mais. Legal. São tumores que dão muita metástase? Olha, a gente sabe que os tumores dão metástase à medida em que eles avançam. Então, quanto mais negligenciado, quanto menos atento, né, é o paciente com relação à sua saúde, muitas vezes, ou às vezes, quanto muito agressivo é aquele tumor, aquele subtipo, né, existe uma chance de metastização maior. Quanto mais ágil, quanto mais rápido é o cupim, claro que ele tem mais chance de se espalhar pelo quintal, pela casa. Mas eu sempre digo isso, a gente precisa sempre fazer os rastreios necessários, acompanhar com o nosso médico, conhecer o nosso corpo, estar atento aos nossos sintomas e conversar com aquele médico que a gente confia sobre isso. Você falou sobre pólipos, e aí dentro do próprio exame de colonoscopia, ele já é um exame que pode ser diagnóstico e já pode resolver ali boa parte da situação que se apresenta. Então, se tiver a possibilidade, tem um pólipo ali, o médico avalia, porque quem faz esse exame é o médico, que dá para fazer toda essa retirada. Às vezes já retira até com um pouco de margem. Queria que você falasse sobre isso, porque pólipos não devem ser tão incomuns e a maior parte vai ser benigna, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre o que já é possível fazer lá no momento Claro. do exame. E claro que tem uma análise, um patologista vai fazer parte dessa equipe também, né? Tanto para dizer que é certeza que é benigno, quanto para dizer que os próximos passos virão, né? Exatamente. E a gente sabe que a colonoscopia é um procedimento diagnóstico, de rastreio, mas também é um procedimento terapêutico, então ele serve para tratar também. E quando a gente avalia os pólipos, muitos desses pólipos, a grande maioria são pólipos benignos, mas alguns deles podem ser de lesões pré-malignas. E retirados, eles acabam tendo um bom controle. A gente sabe também que existem pessoas que têm maior predisposição a ter pólipos. Algumas têm causa genética, como polipose hereditária familiar,
mas algumas outras são por questões de hábito, estilo de vida e até microbiota intestinal, que são as bactérias que moram no nosso intestino. Hoje a gente já sabe, tem algumas bactérias que moram no nosso intestino que aumentam a chance do câncer intestinal. Nós ainda não temos detalhes maiores e mais profundos de como reverter isso e como modular isso de fato, mas a gente já sabe alguns marcadores bacterianos. E quando a gente vai retirar esses pólipos, quando a gente faz o tratamento de retirada desses pólipos, nós já temos uma boa segurança de que aqueles que foram retirados já não estão mais lá. Mas isso faz com que a gente precise repetir essa colonoscopia num período um pouco mais precoce. Então, ao invés de cada 10 anos, a gente pode antecipar para cada 3 anos. E em pacientes de alto risco, em alguns casos selecionados, a gente pode fazer até antes que isso. A família precisa ser tratada ali também quando há um diagnóstico de câncer, porque quem adoece não é só a pessoa que vai passar pelos procedimentos e pelo tratamento, é algo que abala a família inteira. E tendo em vista essa questão, né, então, do nosso hábito já ter piorado, do número sempre estar em crescimento aí de tumores nessa parte gastrointestinal. Há uma indicação de falar sobre testes genéticos em algum momento? E que momento é esse, né? Com certeza. Em termos de câncer, cada vez mais nós estamos entendendo que o câncer é uma doença que nós conhecemos muito pouco e que é uma doença muito baseada no DNA. Então, quando nós temos um histórico importante familiar do câncer de trato gastrointestinal, quando nós temos uma suspeita de doença poliposa familiar, ou seja, aqueles pacientes que começam a desenvolver na família câncer do intestino muito antes dos 50, 45 anos que temos na literatura, essa é uma população que precisa ser rastreada com testes. Existem algumas síndromes, né? Síndrome de Lynch, síndrome de polipose intestinal, que aumentam esse risco. Existe uma síndrome, né, uma mutação do BRCA, por exemplo, que também pode aumentar, nem tanto para cólon, para trato gastrointestinal, muito mais para mama e ovário, que é a mutação de BRCA tipo 1 e tipo 2, mas que também tem alguma pertinência nessa área. Então, quando a gente vai avaliar aquele paciente que desenvolveu o câncer do intestino, muito mais jovem, muito mais cedo, e que tem muitos pólipos, histórico de pólipos na família, esse é o caso que a gente pode pedir o teste genético para avaliar a herança familiar ligada ao câncer. A idade pode ser um fator para decidir também qual tipo de tratamento vai ser feito? Porque a gente tem vivido cada vez mais hoje, doutora. Então, esse diagnóstico ele pode acontecer aí em alguém vivendo a 9ª década de vida que, de repente, tem uma série de comorbidades para fazer uma cirurgia, ou a gente sabe que tratar um câncer, por mais avançados que os tratamentos estejam, debilita um pouco, né? A pessoa fica com... Você não consegue só exterminar lá as células do mal. As do bem acabam sendo machucadas também, né? E isso é fator de critério para decidir como vai tratar o paciente pela idade também? Não só a idade, na realidade. Quando a gente vai tratar um paciente, qualquer que seja a condição, nós temos que saber que estamos diante de uma pessoa e que nós, como médicos, tratamos de pessoas e não de doenças. Perfeito. E quando a gente sabe e conhece os protocolos, nós temos que adaptar o tratamento para aquele doente. É uma medicina de precisão, uma medicina personalizada. Essa personalização faz com que, diferente de pedir pelo número, né? Vai para fast food e pede pelo número, você vai fazer algo sob medida, um tailor-made, algo desenhado para aquele indivíduo. Isso aumenta a chance de sucesso, isso reduz a toxicidade, isso faz com que você tenha bom senso no tratamento. Então, hoje, o tratamento não precisa ser aquela coisa absurda, absoluta, tóxica e pragmática, não tem outro caminho. Não, não é assim. Hoje, com uma boa avaliação, com bom acompanhamento, com bom segmento, inclusive um segmento geriátrico, a gente consegue ter um equilíbrio nesse tratamento, erradicar o câncer, mas permitir que esse paciente tenha uma excelente qualidade de vida. Combater o cupinzeiro enquanto a família mora nessa casa ainda e consegue conviver com os animais, as plantas e fazer o seu dia a dia feliz nessa casa. Muito legal. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela, saber o que chega para nós através do nosso WhatsApp? A Keila Ariane, de Belo Monte, Monte Belo, Minas Gerais. Boa tarde, tudo bem?
Eu consigo evacuar, ela conta, uma vez por semana, mesmo comendo alimentos com fibras, bebendo água, etc. Hoje tenho 47 anos. Quando eu tinha 19, fiz um exame e o médico disse que a alça do meu intestino era maior que o normal e teria que viver com essa realidade. Tenho mais predisposição, ela pergunta, para o câncer coloretal? E preciso fazer colonoscopia sempre ou só essa pesquisa de sangue oculto nas fezes já resolve para diagnosticar? Obrigada. Obrigada, Keila, pela sua pergunta, doutor. Eu acho muito interessante, né? Eu vou evitar de fazer consulta por vídeo aqui, sem conhecer o paciente, mas eu acho que a pergunta é basicamente o seguinte: será que constipação crônica aumenta risco de câncer, né? E a gente sabe que o paciente constipado cronicamente, ele acaba tendo maior inflamação no intestino, ele acaba tendo uma maior predisposição a ter divertículos colônicos e isso causa problemas ao longo do segmento. A gente sabe que um trânsito intestinal seguro e eficaz diminui a chance de inflamação, diminui o surgimento de pólipos e muitas vezes divertículos, muitas vezes isso já ajuda. Então, sim, tratar a constipação é extremamente importante. É extremamente importante não só para a gente poder prevenir alguns outros fatores inflamatórios, mas também para ajudar na nossa saúde em geral. Ninguém fica feliz constipado, não é verdade? Então, na prática, tratar a constipação é importante para a gente ter uma boa qualidade de vida, inclusive ajudar em prevenção de malignidade. Agora, quando nós temos um megacólon, quando nós temos alguma outra condição, essa condição precisa ser investigada, né? Doença de Chagas, entre outras circunstâncias, outras doenças que causam megacólon e que eventualmente podem ser tratadas. Então, tratar a causa do problema. Doutor, eu ainda vou te fazer uma pergunta, se ainda finaliza aqui com a gente, mas já quero te agradecer. Obrigada por ter vindo. Adorei esse bate-papo. Acho que o tema é pesado. Falar de câncer é sempre, né, é mexer com a vida de alguém que recebeu o diagnóstico em casa, né? É mexer numa ferida aí de alguém que tem ou passou por uma situação aí na família. Então, poder trazer essa leveza, esse respeito, né, que a conversa teve muito respeito aqui, falar sobre esse assunto. Isso acolhe, isso é um abraço para as famílias, eu tenho certeza. Então, te agradeço, espero que você volte outras vezes para a gente falar sobre assuntos difíceis, sempre com muita leveza, que é o nosso maior objetivo. Eu vou deixar os contatos aqui do doutor, lá no Instagram, @Dr. Davi Liu, @Dr. Davi Liu. E o telefone WhatsApp é 11 970 18 4541. 11 970 18 4541. Para eu me preparar para dar um recadinho, doutor, queria que você comentasse uma situação que sempre chama muita atenção, que é quando, bom, os extremos chamam muita atenção, né? Então, alguém bem velhinho, recebendo um diagnóstico e precisando passar por um tratamento que, né, vai trazer desgaste ali no último tempo da vida, e também diagnósticos sendo feitos cada vez mais cedo. E hoje a gente está mais ativo, então com 60 anos é quase um pecado você falar que a pessoa é idoso, né? Porque está tão ativo no auge da vida, os 60 são os novos 40, né? Então, uma outra realidade hoje. Também quando tem um diagnóstico em alguém mais ativo, mais jovem, sempre aquela pergunta, né? Quanto mais cedo um câncer nessa região aparece, maior é a gravidade ou só mostra que pode ter um acometimento genético ou hereditário maior? Queria que você explicasse para finalizar sua participação. Eu te agradeço muito de novo. Volte, doutora. Adorei esse bate-papo. Muito obrigado. E sabe que hoje nós temos visto uma tendência de precocidade da malignidade. Os tumores têm surgido mais cedo, em pessoas mais jovens e de formas mais agressivas. Mas na prática, quando a gente vai lidar com essa situação, nós temos que adotar sempre uma estratégia de precisão, uma estratégia personalizada. E ter a consciência de que o diagnóstico não é uma condenação. O diagnóstico é um ponto de verdade que, a partir daí, a gente vai conseguir trabalhar, explorar e lutar frente àquilo que está acontecendo. E para a família que está junto com os pacientes com câncer, a gente precisa quebrar o círculo de silêncio. A gente não pode mentir para aquelas pessoas que a gente mais ama no momento mais difícil, mas a gente precisa falar as verdades de um jeito empático, de um jeito doce, que a gente consiga ter mais força
para lutar contra os nossos desafios. Então, queria agradecer, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Volto sempre, doutor. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta. Agora a gente começa essa entrevista a falar dos cuidados com a pele, né? Cuidados que são sempre muito bem-vindos, mas nas épocas mais frias e secas do ano, a nossa pele precisa de uma ajuda. E é um momento, de repente, oportuno para fazer aquilo que no verão, no clima mais quente, você não fez, não cuidou, né? Tem uma série de ferramentas que a gente pode lançar a mão nessa época que são super seguras. Quem tira as nossas dúvidas hoje é a doutora Juliana Rampani. Ela é farmacêutica, especialista em estética avançada e saúde integrativa. Doutora, que alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Muito feliz, Denise, pelo convite. Obrigada. Falar sobre cuidados com a pele é maravilhoso, Maravilhoso. né? E hoje a gente não abre mão, porque tem muita coisa que a gente pode fazer em casa, né? Então, a começar pela hidratação, tomar água todo dia, o maior órgão do nosso corpo, merece a nossa atenção, o nosso cuidado. E assim, começar essas intervenções, a gente tem começado cada vez mais cedo. Sim. E visto que não é o exagero. Exatamente. É realmente porque o tempo vai passar e a pele vai sofrer. Então, se a gente já conseguir não deixar o estrago ser tão grande, né? Exatamente. Você falou muito bem, né, sobre a água, é uma coisa que a gente não se atenta, mas quem treina, que aí vai no médico do esporte, que ele fala, tem que tomar água, mas a água é muito importante para a hidratação de todo o corpo e a pele recebe também a hidratação interna, que é muito importante, porque ela tem esse mecanismo, né? Então, a primeira dica aí, de início, é se atentar com a água. Geralmente, no verão, a gente toma mais líquidos do que no inverno. Então, falando aí do inverno, isso prejudica um pouco, sim, a pele, porque a gente esquece de tomar água. No verão, a gente sente mais sede. Então, a água vai nos ajudar a trazer uma hidratação maior nessa época do ano, que o próprio ambiente está com a umidade mais baixa, e a gente não consegue tirar do próprio ambiente essa hidratação e aí prejudicando, não tomando a água e o corpo também não tem hidratação interna. Ah, legal. Então, o clima seco também favorece para que a gente perca mais água. Então, tem frio e seco, tem que tomar mais água, tem que fazer esse esforço maior para a nossa pele sofrer menos. Isso, é porque assim, o que acontece? Vou te explicar para a gente pegar um gancho aí e tirar todas as dúvidas. No verão, a gente tem a participação da glândula sebácea maior no corpo, fazendo toda essa parte de regulagem de calor. Então, ela traz mais secreções. Essas secreções, elas também ajudam na hidratação da pele. No inverno é o contrário, então a glândula sebácea ela trabalha menos, então a pele tende a ficar mais ressecada. Então a água estando presente no nosso dia a dia, coloca um reloginho ali para despertar, para você lembrar que você precisa tomar a água, você vai cobrir a função da glândula sebácea. Legal, legal. Agora, tem muita ferramenta, tecnologia, ou mesmo os injetáveis, que no calor, no verão, a gente tem um pouco mais de receio, ou você não quer ter os hematomas, nem que seja pelo mínimo hematoma que pode provocar, porque você vai tomar sol, ou de repente não vai tomar de propósito esse sol, mas tá calor, ele tá ali, maior a chance sempre de manchar, sim, né? No verão a gente tem que tomar uma série de cuidados. O Brasil é enorme, tem região que a gente está em São Paulo, né? Exceto essa onda enorme de calor, a gente tem as estações, né? A gente costuma entrar na temporada mais fria, sim, tem um marco ali, né? No comecinho de maio, enfim. Mas em outras regiões, não, tá calor o ano inteiro, faz exatamente, sol o ano inteiro. Nordeste, então, né? Essa é uma preocupação. Eu quero saber se o outono, inverno, principalmente com a chegada do inverno, que dá uma baixada no calor em qualquer região do país, se é uma oportunidade da gente fazer aquele laser que a gente não fez,
aquela estratégia que a gente não quis abrir mão do sol no verão. Sim, é bem importante falar isso porque são duas vertentes. Primeiro, sim, o sol direto, assim, ele exposto, ele vai atrapalhar em alguns procedimentos. Um peeling, por exemplo, porque a pele vai ficar muito mais sensível, então se o sol bater diretamente nessa pele, pode sim manchar e pode atrapalhar o procedimento. A questão dos hematomas, dos furinhos que fazem com os procedimentos estéticos, expondo-se ao sol também a gente tem esse problema, porém, alguns lasers hoje já são seguros para serem feitos no verão também, isso é muito importante. A tecnologia está avançada não só nos smartphones, mas também na parte estética, então a gente consegue fazer lasers no verão, mas tem alguns que somente são indicados para o inverno, mas a gente não pode esquecer do filtro solar no inverno, porque as pessoas não estão vendo o sol. Então, elas pensam assim, não vou passar porque eu não vou ter esse problema, né? Mas, ao contrário, tem que passar porque existe radiação solar, mesmo a gente não enxergando o sol. Então, isso é bem importante. Legal, então também não descansar com a questão do protetor solar, não. Você pode fazer os seus tratamentos, mas vai passar o protetor solar. Exatamente. Legal. Agora, você falou do peeling. E peeling é sempre uma estratégia, sim, né? Do menos abrasivo até, por exemplo, um peeling de fenol. Isso. Como fazer a melhor indicação do peeling? Porque, vamos colocar como leiga e paciente, só sei que é peeling. Só sei que vai promover uma renovação ali, celular, mas em que nível? Se a minha pele vai aguentar ou não, porque minha pele, por exemplo, é bem sensível. Isso aí fica a cargo do especialista. Exatamente. Então, eu acredito que se a gente não tiver uma boa indicação, nadamos e morremos na praia. Exatamente. Ou prejudicamos mais ainda a nossa pele. Tá. Então, você falou muito bem, isso é o profissional que tem que te indicar. Hoje a gente tem uma onda de informações que vem de blogueiros, vem da internet, né, dos aplicativos aí de redes sociais. E às vezes a gente olha e fala, nossa, eu quero isso. E vamos atrás de alguma coisa que realmente não é para o nosso tipo de pele. Nós costumamos dividir a pele em fototipos. Então, também há uma confusão nisso, porque o fototipo não é se a pessoa é parda, é branca, é negra. O fototipo tem a ver com como a sua pele se comporta diante de uma queimadura solar. E isso que vai impactar todos os outros procedimentos. A gente vai escolher o ácido correto para aquele fototipo. Então, você pode ter a pele muito branquinha, mas você ter um fototipo um pouco mais alto, 3, 4, que aguenta um ácido maior. Ou ter até a pele um pouco mais parda e não aguentar tanto um tipo de ácido, por exemplo. Perfeito. E eles são divididos em profundidades. Então, a gente tem desde aquele mais simples, que passa, dá aquela leve descamada, já dá um efeito glow na pele, até os mais profundos, chegando até no fenol, que é bem antigo. Acho que, se eu não me engano, se eu não falar bobeira aqui, é lá por 1960 que ele começou. E agora ele está voltando com tudo, que é um peeling muito mais agressivo e algumas versões dele precisa até estar dentro do hospital. Legal. Então, hoje já existem essas alterações do peeling de fenol, dá para fazer ele Sim. mais levinho. Light, a gente chama fenol light. Tá, mas também tem a melhor indicação para esse tipo de peeling. Exatamente. E se tudo correr bem, eu estou imaginando que para as próximas gerações nem vai precisar. Se a pessoa começa a cuidar cedo, né? Que nem eu tenho 41 anos, eu me cuido, assim, de parte estética, né? Desde os meus 16, 17 anos. Então, a gente começa com skincare. Então, envelhecer saudável não é também só ir atrás de procedimento. E como você falou no começo, existiu em um determinado período um exagero de entrega de produto, deformação de rosto, tirando as características naturais das pessoas. Hoje a gente está retrocedendo isso, graças a Deus a gente passou por esse período e hoje a gente está entrando numa estética que se chama estética regenerativa. Isso é maravilhoso. Que é realmente você trazer para o seu
corpo, para a sua pele, para esse órgão tão importante, a capacidade de continuar exercendo suas funções apesar da idade e regenerar aqueles processos de envelhecimento que já aconteceram e estão acometendo. Então, é importante a gente começar desde de nova. E, logicamente, você não vai entrar num peeling de fenol com 18 anos. Os peelings de fenol mais agressivos, a gente deixa ali para uns 70, 50, 70, dependendo de como que está o estado dessa pele. Mas, realmente, um bom skincare, que o brasileiro peca muito nisso, já te ajuda a chegar ali nos 25 com uma pele bem legal para começar os tratamentos estéticos. Por que a gente erra? Falta de disciplina? Falta de conhecimento, falta de disciplina e também a gente não consulta um especialista para entender que época do ano a gente está, que a gente está falando do inverno, como que está a sua pele, porque são coisas sazonais. Às vezes você está, por exemplo, uma pós-gestação, a sua pele está de uma forma, na gestação ela está em outra, você está numa pré-menopausa, ela está de um jeito. Você está pós-menopausa, ela está de outro. E até medicações, anticoncepcionais e outras coisas que a gente vai colocando ao longo da nossa vida, ela vai mudando. Então, eu preciso ir também mudando o cosmético que eu estou utilizando para que ele seja assertivo. O que acontece hoje é que a maioria dos pacientes que chegam no consultório, eles têm milhões de cosméticos no armarinho. Às vezes fica até no banheiro, que não é legal guardar no banheiro, uma dica aí para vocês. E não usam. Aí vem, se joga fora, porque comprar outro, acha bonita a embalagem, o cheiro, e não é isso que vai trazer a efetividade no tratamento. Tava na modinha o produto, Tava né? na modinha. Então, sem a melhor indicação, aí sim é jogar dinheiro fora, né? Exatamente. Se você não vai usar tudo que você não for usar, aí é realmente jogar dinheiro fora. Gostei que você falou da melhor indicação, porque eu não uso o mesmo produto no clima quente e no inverno. Minha pele precisa dessa tem troca. Necessidades diferentes, né? Claro, é muito comum isso acontecer. Agora, deixa eu entender sobre o que a gente pode fazer. Há muito tempo a gente fala da toxina botulínica preventiva. Agora não é só mais a toxina botulínica preventiva. Nós estamos falando de começar a fazer um banco de colágeno antes do colágeno começar a ir embora. Perfeito. Do que a gente pode lançar a mão? E aqui, de novo, eu também respeito muito aquilo como a pessoa se sente, né? Até outro dia, absolutamente não me incomodava nada. De repente, começou a incomodar. E foi nesse momento, quando me incomodou, que eu busquei, que eu fui atrás, né? E aí, para a maioria dos especialistas, eu já estava atrasada em começar a fazer esse cuidado, né? Porque podia começar a fazer a toxina botulínica aos 20 e poucos anos. Vamos falar um pouquinho sobre isso? A gente tem um problema com isso, assim. Mas o Brasil, ele tem esse problema de ir remediar e não fazer a prevenção. Então, até o doutor estava falando sobre o câncer aqui. A gente não vai esperar ele aparecer para tratar, a gente tem que fazer os exames preventivos, não é? Na saúde da sua pele, que é a parte estética, às vezes você não tem uma pinta para retirar essas coisas que precisa de um dermato, um médico especialista, mas você precisa cuidar do envelhecimento. Da beleza, Da né? beleza e, assim, do envelhecimento como um todo, porque o que acontece, a maioria das vezes, quando a gente chega ali nos 50 anos, a mulher, principalmente, ela se olha no espelho e já está com muita perda de colágeno e aí ela perde autoestima e tem uma questão social até da parte hormonal, queda hormonal, que aí tem também a parte da menopausa, aí ela perde, então, o libido, ela se sente menos mulher, às vezes acomete uma depressão. E você cuidar dessa pele antes, você também está cuidando da sua saúde. Porque a gente sabe que vai acontecer. Nossa primeira pauta foi sobre menopausa e foi o que eu falei. Se toda mulher viveu o suficiente, vai entrar na menopausa. Todas as mulheres entrarão na menopausa vivendo o bastante. Com a pele. Como entrar melhor nesse período. Gerenciamento de envelhecimento. Exatamente. E a estética regenerativa e todo esse cuidado antes preventivo entra no gerenciamento do envelhecimento. Então, não precisa de você esperar ver e falar, agora estou incomodada para procurar. O ideal é fazer antes. Exatamente. A toxina botulínica é o maior exemplo, porque até depois que rugas estão instaladas, ela já não é tão efetiva. Eu preciso ter ela e outro tratamento. Legal.
E a associação deve ser o melhor caminho, né? Sim, quando a gente é jovem, acredito que sim, uma modulação desse movimento, né, muscular, para que você não tenha tanta quebra de pele. E também, assim, alguns estímulos de colágeno que não mude seu rosto, é só para fazer esse banco, para deixar essa pele continuar ativa por bastante tempo, é o suficiente. Mas depois a gente tem que associar. E esse estímulo de colágeno, para quem não gosta, porque ainda tem isso, né? Ah, prefiro tecnologia ou quero evitar as agulhas. Hoje parece que dá para evitar, Sim, né? Para fazer sim. esse estímulo de Hoje colágeno. a gente tem aparelhos muito modernos que nos entregam estímulos de colágeno e indolores. Então, isso é muito inovador, porque alguns pacientes que são mais antigos, que passam por esses tratamentos indolores, eles ficam... Ah, mas não está doendo, será que vai funcionar? De tanto que se pensava que vai funcionar se doer. Mas funcionam super e são super indicados como prevenção e depois dentro de um pacote de vários procedimentos que você vai ter para quando você tiver uma idade maior. Muito legal. Então dá para fazer esse gerenciamento, dá para organizar, fazer um bom planejamento do ano, dos cuidados ali que vai ter com a pele. Aqui a gente focou bastante em rosto, mas vale para o corpo também, né? Vale para corpo. Corpo é um pouco mais difícil, né? Porque a gente tem essa parte até de o emagrecimento, a celulite, tem muito a ver com a parte hormonal da mulher. A mulher passa por muitas transformações durante a vida. Flacidez, se teve gestação, quantas? Exatamente. Tem alguns tipos de flacidez, corporal principalmente, que a estética já não consegue resolver. Então, teria que ser uma cirurgia plástica, não tem o que fazer. E essa indicação também está numa boa avaliação, exatamente. Né? Para você ter certeza daquilo que a tecnologia pode te ajudar, dos minimamente invasivos e aquilo que o que a cirurgia poderia entregar, né? Doutora, eu vou te convidar, volta, por favor, certeza. Venha mais vezes, adorei esse bate-papo, que bom te encontrar aqui hoje. Eu vou deixar os contatos da doutora, @doutora Juliana Rampani, lá no Instagram, @DRA Juliana Rampani, e tem o Instagram da clínica, que é @Clínica Rampani, Clínica Rampani. O telefone WhatsApp é 11 97887 8118. 11 97887 8118. Volte sempre, doutora. Obrigada, Denise. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi meu. Obrigada a você que escolheu passar essa semana coladinho aqui conosco. Obrigada pela companhia, pela audiência. Tenha um excelente final de semana. A gente se vê na segunda-feira. Tchau.